Olá, meus amados, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos meditar sobre ouvinte ou praticante da palavra. Amados, tem tanta gente por aí, milhares e milhares, pregando a palavra, falando de amor, falando de perdão, falando de caridade, mas eles não estão vivendo isso. Hoje a maioria das pessoas são cristãos professos, professam o nome de Deus, mas não estão vivendo a palavra de Deus. Nos dias de Jesus, havia tantos líderes religiosos que não obedeciam à palavra. Então Jesus disse, olha, vocês seguem os ensinamentos desses líderes, mas não fazem o que eles fazem, porque eles ensinam a verdade, mas eles não vivem a verdade. Amados, se nós apenas professamos o nome de Deus, estamos conhecendo a palavra, nós temos conhecimento da lei de Deus e não estamos vivendo a palavra, nós somos cristãos hipócritas. Seria um cristianismo apenas de fachada. Deus quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Conhecer a Bíblia é muito importante. Conhecer os 10 mandamentos, como é importante. Mas obedecer é mais importante ainda. Falar em amor é importante. Amar é muito mais importante. Queridos, não basta apenas ser ouvintes. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler um texto para você. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 22, depois o 25, nos diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Então, meus amados, se nós apenas somos ouvintes da palavra, só conhecemos a palavra, não colocamos por obra, não praticamos, estamos enganando a nós mesmos. Estamos traindo a nós mesmos. Estamos condenando a nós mesmos. Verso 25. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Olha aí, meus amados, a pessoa que obedece à lei de Deus, que conhece os mandamentos de Deus e segue, essa pessoa é abençoada, está escrito na Bíblia. Essa pessoa será bem-sucedida nos seus feitos, nas suas realizações. Que bênção, hein? Eis aí, então, a lição do apóstolo Tiago para você e para mim, o apelo que ele está dizendo. Não seja ouvinte negligente, mas praticante. O que adianta, meus amados, eu falar que eu tenho que ter paciência uns com os outros, eu tenho que perdoar uns aos outros se eu não estou tendo paciência uns com os outros, se eu não estou amando uns aos outros? O que adianta eu falar em perdão se eu não estou dando perdão ao meu próximo, ao meu cônjuge, aos meus filhos? Amados, professar o nome de Deus, o mundo inteiro professa. Milhões, até bilhões de pessoas professam. O importante é seguir a palavra de Deus. Eis as palavras de Jesus sobre esse assunto, queridos, de não sermos apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 21. Jesus fala assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então Jesus está dizendo, não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta professar o meu nome. Os que serão salvos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, os que fazem a vontade de Deus. Jesus continua no verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então
eu lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Em outras palavras, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, meus queridos, significa pecado. Pecado significa transgressão da lei de Deus. Existem centenas e milhares de líderes religiosos que professam o nome de Deus, que falam em curas, falam em milagres, falam em prodígios, estão expulsando demônios, usando o nome de Cristo, usando o nome de Jesus, mas não é o poder de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse: eu vou dizer naquele dia, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade ou o pecado. Porque esses líderes religiosos não estão obedecendo à lei de Deus. Eles estão usando o nome de Jesus, estão enganando multidões, mas o poder de Jesus não os acompanha, porque eles não obedecem à lei de Deus. Eles próprios estão pisando na lei de Deus, rejeitando os mandamentos do Senhor, não estão aceitando a Bíblia por completo. Por isso, Jesus vai rejeitá-los naquele dia, porque eles são apenas professos, enganando e sendo enganados. Amados, aqui mesmo em Mateus capítulo 7, mas agora no verso 24 ao 27, é uma parábola muito linda do Senhor Jesus, onde fala dos dois fundamentos. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as obedecem, é comparado a um homem prudente e sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as obedecem, não colocam em prática, é como um homem tolo, imprudente, que construiu a sua casa na areia, sem alicerce. Veio a chuva, veio o vento, veio a inundação, e aquela casa caiu, sendo grande a sua ruína. Queridos, essa casa representa a tua fé, a minha fé, representa a nossa vida espiritual. Quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando nós obedecemos, estamos construindo a nossa fé sobre a rocha dos séculos, sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo alicerçados em Deus. Aí vem as provações, vem as lutas, simbolizado pela enchente, pelo vendaval, né? Vem as provações e você fica firme, você não vacila, você continua temendo a Deus, você continua amando o próximo. Mas quando a gente escuta a palavra de Deus e não obedece, quando somos apenas cristãos professos, é como se nós estivéssemos construindo a nossa casa na areia, a nossa fé. Vem a provação, quando vem a dificuldade, a gente desanima. Quantas pessoas desistem, quantas pessoas abandonam Deus, quantas pessoas não querem saber de Deus, porque a sua fé está na areia, está edificada na areia, sem alicerce. Queridos, quer ser abençoado? Quer ser bem-sucedido? Quer estar preparado para o reino de Deus? Você quer ser uma bênção àqueles que te rodeiam? Vive a palavra de Deus. E eu também. Vamos obedecer tudo aquilo que nós conhecemos. Quando nós obedecemos o que nós conhecemos, mais luz nós vamos ter, mais conhecimento nós vamos ter, mais bênçãos do Pai Celestial nós vamos ter. As promessas de Deus se cumprirão em nós. Do contrário, as trevas vai inundar a tua vida e a minha também. Que Deus nos livra disso. Estaremos condenando a nós mesmos. Amados, eu sei que você já tomou a decisão de ser não apenas ouvinte da palavra, mas de ser praticante. Deus te abençoe para isso e me abençoe também para isso. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tua bondade e teu amor. Obrigado porque o Senhor nos ama.
Cuida, ó Pai, de cada um dos meus ouvintes. Cuida, ó Pai, de cada pessoa que está orando comigo nesse momento. Ajuda a nós sermos ouvintes e praticantes da Tua palavra. Nos prepare para o reino eterno. Por favor, Senhor, ajuda-nos a te servir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. O Pai do céu muito te abençoe em todas as áreas da tua vida. Amém.